Então, completamos mais uma vez uma reunião pública, vamos fazer uma reunião pública, completamos o período de gestação de 9 meses e estamos aqui mais uma vez, né? Então, vamos fazer a nossa oração de entrada e depois passaremos os informativos, tá bom? Então, vamos fechar os olhos, nos concentrar, pedir a Deus proteção, precisamos todos muita proteção, e que haja bastante intuição para todos nós, para que possamos aproveitar os ensinamentos que a espiritualidade passará para nós. Então, vamos ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a Rede Espaço Espírita, lá de Barra Velha, o Gilvan e o Dorival estão retransmitindo, e a Doutrina Web Rádio do Rio de Janeiro, da Andréa Meléu, né, que também faz a transmissão lá para o Rio de Janeiro. Então, agradecemos a esses nossos colegas que nos honram, né, com a retransmissão, fazendo com que a gente esteja cada vez mais encurtando distâncias, né? Eu queria também agradecer as atividades que aconteceram nas últimas 2 semanas, os eventos, né, a Fogasa, o Drive-Thru, tudo isso, as doações e o apadrinhamento, né, que eu vou até mostrar para vocês agora, novamente, que é o Seja um Padrinho, né, que é para as nossas crianças, as crianças assistidas. Mas eu também queria, enquanto vocês estão guardando, queria que vocês registrassem, ou pelo menos vissem esse telefone. Vai estar no Facebook, novamente, esse cartaz, vai estar sendo distribuído no WhatsApp, e vocês têm eles registrados aqui. Por que eu queria que vocês vissem? Porque, na realidade, além do padrinho, que nós estamos fazendo, seja um padrinho de uma criança feliz, nós agora vamos fazer também campanha para as pessoas mais de idade. Acima de 70 anos. Acima de 70 anos que são assistidas, né? Eu queria que você me falasse algumas coisas. A Cris vai passar algumas informações a respeito disso. Graças a Deus, houve bastante procura para serem padrinhos, então abrimos também para as pessoas acima de 70 anos, que são assistidas pelo Recanto de Luz Irmã Sheila. Entrando em contato com a Aureluíse, ela vai explicar direitinho. O kit é basicamente esse, com exceção do brinquedo, né? Mas aí já seria também direcionando para os idosos. Obrigadão. Então, são para nossos assistidos com mais de 70 anos, né? Já estão com mais de 70 anos. Queria reforçar novamente a questão da vaquinha eletrônica, para quem é de mais distante, e as atividades do nosso bazar, na Rua Miguel Prisco, 583, que na verdade é o Bazar da Pichincha. É Rua Miguel Prisco, 583, o que vai, inclusive, ser útil com relação agora às festas que estão chegando, a festa de Natal que estão chegando. E no final de novembro nós teremos de novo o Drive-Thru. Depois eu vou passar as datas, que eu não as tenho aqui, mas vão se preparando aí para o Drive-Thru, que nós estamos de novo naquela campanha de sempre para tentar montar todas as cestas que são entregues para as famílias. Graças a vocês, mais uma vez, tá? Eu queria remostrar um vídeo, retransmitir um vídeo, que não faz muito tempo que nós passamos.
uma campanha que está sendo feita que eu acho muito interessante. Em nome do SOS Pets, Ricardo Gará, do Recanto de Luz Irmã Sheila de Ribeirão Pires, quero agradecer a sua ajuda pela doação das rações que pudemos distribuir aos animais das famílias que são assistidas pelo Recanto de Luz. Mais uma vez, um beijo e muito obrigada. E amigos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o projeto SOS Pets Ricardo Gará, do Recanto de Luz Irmã Sheila. Esse projeto surgiu da necessidade de ajudar os animais das famílias em situação de vulnerabilidade social. O Recanto de Luz Irmã Sheila atende várias famílias que têm animais e precisam da sua ajuda. Pessoal, esse trabalho irá se estender, abrangendo a educação nos cuidados aos animais. Iremos auxiliar com os cuidados, higiene, adoção consciente, contribuindo desta forma com a saúde pública. Você gosta e se preocupa com os animais? Venha fazer parte desse grupo. Se gostou da ideia do projeto, mas não tem tempo de participar, não fique de fora dessa. Você pode se tornar um padrinho e ajudar o projeto com doações. Olá! Vocês viram que galerinha animada e eles estão fazendo a diferença nesse projeto lindo, o SOS Pet Ricardo Gará. Você pode colaborar muito, participe com eles e se vocês não puderem estar presente, podem trazer doações de ração para os gatinhos, para os cachorrinhos, enfim. Participe com eles, compartilhe os vídeos, compartilhe os posts, divulgue. Essa também é uma forma de ajudar. E agora, um último, para depois começarmos, que foi um vídeo que eu mostrei terça-feira passada e, por algum motivo, ele parou antes do tempo, e nós só percebemos depois com a gravação. Olá, eu estou aqui hoje para falar com todos vocês. Muitos já estão me procurando já na semana passada, semana retrasada, para perguntar sobre o Natal. Isso mesmo, gente. Já estamos pensando em Natal, falando de Natal. O ano passou muito rápido. Mais um pouquinho. E teremos esse ano o apadrinhamento. Se a gente não bota para compartilhar, não compartilha, certo? Pequenos defeitos técnicos, corrigíveis. Pronto. E hoje, para falar com todos vocês, muitos já estão me procurando já na semana passada, semana retrasada, para perguntar sobre o Natal. Isso mesmo, gente. Já estamos pensando em Natal, falando de Natal. O ano passou muito rápido. E teremos esse ano o apadrinhamento das crianças e jovens, né, que fazem parte das famílias assistidas no nosso Recanto de Luz Irmã Sheila. Então fica aqui meu convite para você que gostaria de levar um pouquinho de alegria nesse final de ano para uma criança, para um jovem. Entre em contato comigo neste telefone que nós encaminharemos as cartinhas das crianças e combinaremos como que nós iremos fazer os itens que compõem a cartinha, como é que vai ser o apadrinhamento. Mas eu já vou adiantar, esse ano cada criança vai receber do padrinho, né, um brinquedo, uma caixa de bombom e um kit de higiene. Nesse kit de higiene nós vamos ter uma toalha de banho, um shampoo, um sabonete, um creme dental e uma escova de dente. Então, esse será o presente de cada criança, de cada jovem que vai ser apadrinhado.
Então, você, né, que sempre nos acompanha, que nos ajuda em tudo, nessas tarefas maravilhosas, nesse trabalho maravilhoso, está convidado a participar dessa campanha de apadrinhamento. Entre em contato comigo e vocês já podem providenciar o presentinho da sua criança, do seu afilhado, dos nossos projetos de assistência às famílias do Recanto de Luz Irmã Sheila. Ficam muito obrigado já antecipado, porque vocês realmente não nos deixam na mão. Vocês estão sempre conosco, participando, nos ajudando. Beijo grande e estou aguardando vocês. Pegue sua cartinha de Natal conosco. Nossas crianças ficarão felizes com seu carinho. Seja um padrinho fraterno dos nossos jovens e crianças. Nesse Natal, leve um pouco de encanto para os jovens. Um brinquedo novo fará a diferença neste Natal. Todos nós tivemos um ano diferente, tivemos que conviver com novas situações, com novos desafios, e para as crianças foi da mesma forma. Mais do que nunca, nós precisamos manter o sorriso no rosto dessas crianças, nós precisamos manter a esperança no coraçãozinho delas. Então, participe do nosso apadrinhamento. Será um pequeno presente e para a criança será um grande motivo de renovação da esperança e da alegria. Pronto, pessoal. Agora nós vamos começar o Evangelho. Eu vou pedir para a Cris, nossa manager, para fazer a escolha com muita calma. Você ligou. Está ligado. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse é da edição Leike, que é a tradução do grande Herculano Pires, né? Grande Pires. São traduções memoráveis. Está no capítulo 21, sobre falsos cristos e falsos profetas. Instruções dos Espíritos sobre os falsos profetas, item 8. Item 8 do capítulo 21. Alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então não vedes, quando as folhas da figueira começam a embranquecer, não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração, e o Cristo não vos disse, conheça-se a árvore pelos seus frutos. Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderá sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. E se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras lhes juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre, a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração. Acima de tudo o mais,
os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos. Serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugi dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai, avançai sempre sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova. Se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina, que vem vos revelar as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Sim, desde já podereis corporificar esses silvos alígeros que perpassam nos vossos sonhos, e que tão efêmeros se podiam deleitar o vosso espírito sem nada disserem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados, que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar. Que a vossa divisa seja do progresso constante em todas as coisas, até chegardes ao termo feliz em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam. Nós temos duas ideias colocadas aqui muito fortes. A questão dos falsos profetas, propriamente dito, aqueles que se dizem donos da verdade, que podem falar até palavras suaves, doces, mas que na realidade enganam com suas palavras melífluas, por não estarem realmente dizendo a verdade. Não falo só da mediunidade, mas sim do que pregam, né? E também nós estamos falando, a segundo grande contexto dessa mensagem, é sobre que nossa instrumentalização, nós temos condições, através da doutrina que foi deixada por Kardec e seus asseclas, de saber, na realidade, discernir o que é certo e errado, né? Vamos falar de um pouquinho e um pouquinho do outro, né? Com relação aos falsos profetas, e mais dessa vez eu vou me ater próprio dentro das nossas instituições espíritas, né? Acredito que a maioria que estejam assistindo essa live são pertencentes à classe dos espíritos, e mesmo que sejam espiritualistas, nós somos todos da mesma classe, né? Que somos espiritualistas também. Quantas vezes nós somos levados a erros ou a crenças, e dentro das próprias instituições, por falta de preparo, muitas vezes, dos dirigentes, dos expositores, né? Que muitas vezes externam suas opiniões próprias e não necessariamente o que está na doutrina, e muitas vezes nós somos levados, por causa dessas más interpretações, a achar que coisas que na realidade não são reais, né? Por exemplo, a doutrina ela é muito cristalina com relação aos seus preceitos, com relação à lei da causa e efeito. Não adianta nós prometermos, por exemplo, não adianta nada prometermos cura, num trabalho de cura do Recanto de Luz Irmã Sheila, quando sabemos que isso depende de muitos fatores. Depende de uma necessidade kármica, uma necessidade também de crescimento evolutivo das pessoas, depende
da decisão do nosso Senhor Jesus Cristo e suas falanges a respeito da cura, né? Então, como é que nós podemos nos arvorar de curadores num centro espírita, quando nós, primeiro, somos apenas instrumentos da espiritualidade, e muito ferrujados, eu diria, inchadas, que não trabalham tanto assim como deveriam, e dependemos, na realidade, de autorizações que vêm até mais alto, de mais alto, dos nossos benfeitores. Um centro que promete cura, um centro que promete desobsessão, um centro que promete resolver os problemas espirituais dos demais, ou promete a felicidade gratuita, no sentido de que só basta participar e pronto, nós seremos felizes, não teremos mais problemas, na realidade não é um centro que está preparado de acordo com a doutrina. Nós não podemos fugir das leis que foram colocadas por Deus em nossas vidas. E as coisas tomam o curso como devem ser, né? Então, nós temos muitas vezes centros que fazem promessas de cura, fazem promessas de resolver problemas espirituais, fazem promessa de futuro, inclusive, né? Como se fosse uma antiga igreja, e, na verdade, nós não podemos, na realidade, garantir nada. São falsos profetas no sentido, o que é um profeta? É o cara que faz uma profecia. A profecia é algo do futuro. A partir do momento em que você está predizendo, está fazendo uma profecia de algo que você acha que vai acontecer no futuro, ela é falsa se ela não está alicerçada nas leis divinas, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a solidez das instituições que nós participamos, né? Nós não temos que julgar pessoas, mas nós temos que enxergar os fatos. Aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo dito, é realmente doutrinário, é realmente pertencente ao que Kardec nos deixou, o que Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos luminares que pertencem às Pleiades ligadas a Jesus, né? Será que, na verdade, estão havendo desvios? Será que está sendo falado coisa que, na verdade, não está na doutrina? Eu não gosto da palavra pureza doutrinária, porque existem muitos coronéis que vieram da Igreja Católica ou de outras igrejas do passado que mantêm suas igrejinhas dentro das instituições, né? E muitas vezes, baseadas na pureza doutrinária, acabam, na realidade, engessando e colocando em caixinhas muito herméticas as pessoas. E eu diria até bloqueando a atuação dessas pessoas. Mas nós temos que seguir os preceitos doutrinários. Nós temos que seguir, por exemplo, Kardec. Eu lembro muito bem que quando nós iniciamos o Recanto de Luz, Irmã Sheila, nosso benfeitor espiritual nos passou várias diretrizes estatutárias, que depois foram incorporadas ao nosso estatuto, né? E ele deixou muito claro que nós deveríamos seguir Kardec. Tudo que fosse feito seguindo Kardec, né? Eu lembro, inclusive, quando me foi solicitado que escrevesse Medicina do Além, ele me disse, o Dr. Arthur Neiva, através do médium, né, através do Edson Barbosa, que eu deveria fazer tudo ligado a Kardec, ou seja, que eu tivesse o cuidado de não criar desvios doutrinários, o que é normal. Nós somos uma instituição espírita, seguimos Kardec, então nós temos que seguir o espiritismo. O espiritismo, só existe um espiritismo, que é aquele que Kardec trouxe, e depois vieram através desses espíritos como André Luiz e Emmanuel, né? Todo demais é espiritualista, o que não tem nada contra, eu não tenho absolutamente nenhum problema com relação aos espiritualistas, ou os católicos, ou a religião judaica, ou os muçulmanos. Respeito todas elas, né? Eu respeito e me dou muito bem com todas elas. Mas
Se nós somos espíritas, temos que seguir o espiritismo. E o espiritismo é a doutrina que foi iniciada, codificada por Allan Kardec, e depois, de certa forma, na verdade é um processo sempre verde, sempre que vai crescendo de acordo com o desenvolvimento da ciência, mas foi dado uma complementação extremamente grande pelo Francisco Cândido Xavier, através de sua mediunidade, através do espírito de André Luiz e Emmanuel, né? Houve uma complementação muito grande. E continuará a se desenvolver. Não é uma doutrina engessada. Kardec deixou muito claro que deveria acompanhar a ciência, que se a doutrina espírita não andasse passo a passo com a ciência, na realidade, isso seria o fim dela, né? E nós vimos isso, por exemplo, com André Luiz, a questão da glândula pineal, que eu acho que eu comentei terça-feira passada. Aquilo que ele trouxe em Evolução em Dois Mundos, que cada dia que passa está se tornando cada vez mais aceito e comprovado pela ciência, da mesma forma que a ciência está ajudando a desvendar coisas que André Luiz colocou nos seus livros, que foram ditados para o Cândido Xavier, para o Chico Xavier, né? Então, eu lembrei muito bem dessa questão dos falsos profetas dentro das instituições. E eu poderia citar, inclusive, os médiuns, né? Isso é um aspecto que eu também passou pela minha mente quando eu estava lendo, né? É muito comum alguns médiuns não se policiarem e começarem a passar receitas para as pessoas. Muitas vezes por vontade de ajudar, muitas vezes por vaidade pessoal, né? Muitas vezes porque se arvoram como médiuns perfeitos, infalíveis, e acabam passando, na realidade, receitas para as pessoas que estão ávidas para receber informação. Quantos de nós não estamos ávidos para receber uma frase, uma informação do mentor ou de um parente, né? E muitos médiuns, muitas vezes, até no afã de ajudarem, no afã de transmitirem algo para deixar os consulentes contentes, acabam, na verdade, falando coisas que não são reais, elas são falsas. Muitas vezes, como eu já disse, de uma forma ingênua, de uma forma não pensada, como se fosse anímico, que muitas vezes é anímico mesmo, né, que veio de dentro da pessoa, mas muitas vezes pela própria vaidade, que elas querem ser valorizadas como médium. O médium falou que meu pai mandou recado tal, e fazem psicografias. Aliás, as cartas consoladoras é um bom exemplo, né? Quantos médiuns de cartas consoladoras realmente são médiuns que estão recebendo alguma informação externa, né? Porque muitos escrevem baseado em seus próprios conteúdos. E existe muita atividade relacionada a cartas consoladoras. Tudo bem, nessa pandemia, tudo isso foi muito reduzido, mas até o início da pandemia, quantas casas tinham médiuns de cartas consoladoras? Quando você pega as cartas e você analisa, muitas vezes você percebe que são coisas que podem ser feitas por qualquer um, é só sentar, ter treino e fazer. Como o outro lado está desesperado para receber algo, acaba aceitando, o que facilita essa mistificação que acontece em muitos centros de cartas consoladoras, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a informação mediúnica que a gente recebe. Pode ser animismo, pode ser truque mesmo, para que o médium se valorize perante os outros, e pode ser verdade. Como é que nós analisamos tudo isso? Tudo que eu falei até agora, como é que nós analisamos? Que é a segunda parte dessa leitura. Pelo estudo. Quem estuda tem base de avaliar a informação recebida. Né? Vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo. Em 99,99% dos casos, uma pessoa que desencarna hoje não tem condições, olha,
Eu não disse 100%. Eu disse 99,9999% das vezes, quase que total, né? Uma pessoa que desencarna hoje não tem condições de passar uma informação mediúnica através de uma carta, através de um médium, daqui a 2 semanas. Teria que ser um espírito de muita luz, né? Nós temos o venerando Karl Schutel. Venerando Karl Schutel foi missionário de Jesus na época de Jesus. Olha o nível espiritual desse homem. Ele, sim, depois de meia hora, deu uma comunicação no centro, lá em Matão. Porque o sono dele foi extremamente curto, o sono da morte, né? Extremamente curto. Palavras do doutor Arthur Neiva, nosso benfeitor espiritual, né? Está registrado em livros isso, e o doutor Arthur Neiva confirmou. Ele tinha a capacidade, como espírito elevado que é, de poder comunicar-se meia hora depois. Mas 99,99% das pessoas provavelmente não vão ter capacidade nem depois de 6 meses, nem depois de 1 ano, dar uma comunicação. Claro que a gente, quando perde um parente, ou seja, quando ele desencarna, a gente tem vontade de receber informação, né? E tem muitos médiuns que, para projeção pessoal, ou por falta de estudo, muitas vezes, ingenuidade, ou por mistificação, porque estão sendo fascinados por espíritos de muito baixa estatura, mas que são intelectualmente elevados, no sentido intelectual, têm conhecimento, fazem a carta. Quando eu quero receber, eu aceito qualquer coisa, né? Quando eu estou ávido para receber, eu recebo qualquer coisa, né? A gente percebe muito isso no nosso contato com as pessoas. Quantas pessoas são levadas a acreditarem em coisas. Mas não quer dizer que a gente não deva acreditar em alguma coisa, né? Aí vão dizer, a partir de agora eu não vou acreditar em mais nada. Não é assim. Por isso que eu voltei a dizer, o segundo aspecto da leitura é muito importante, o estudo. O estudo permite determinar, nós temos o discernimento. Por isso que Kardec falou, né? Tudo tem que passar pelo crivo da razão. Mas para você poder usar o crivo da razão, você precisa ter base. E para ter base, você precisa ter conhecimento. Por isso que a gente bate tanto na tecla, e a espiritualidade bate tanto na tecla, da necessidade do estudo, da necessidade da leitura, para que a gente desenvolva o crivo da razão. Não adianta eu pegar uma criança de 10 anos e pedir para ela me utilizar o crivo da razão num aspecto espiritual, num aspecto de matemática, se ela não tem conhecimento. Ela pode ser uma pessoa racional, pode ser inteligente, mas ela não tem conteúdo para tomar decisões, refletir e saber o que é certo e errado. O estudo é imperioso. Não só para isso, mas como ele completa. O estudo permite saber qual é o caminho que eu tenho que seguir, que é o outro final desse texto, né? Que ele fala, continuem, perseverem, trilhem o caminho que está sendo apresentado pela doutrina, para que a gente possa realmente chegar a um barco seguro, a um porto seguro, para que nosso barco não afunde e chegue a um porto seguro, né? Que é a felicidade. Essa sim, nós conquistamos pelo esforço, conquistamos pelo estudo, pelo desenvolvimento moral e pelo desenvolvimento intelectual, né? Aqui tem uma Gilda, nossa amiga Gilda, assistente, que ela diz o seguinte, muitas pessoas buscam na casa espírita o fenômeno e fogem de instruir-se. Como fazê-las compreender a necessidade de estudar? Então, Gilda, querida Gilda, é complicado, né? A gente fala, mas tem pessoas que continuam só buscando o fenômeno. Elas ficam extasiadas em ver uma cura, ficam extasiadas em ver uma melhora, qualquer que seja, uma desobsessão, mas elas não se instruem, né?
Isso é uma... Tem vários fenômenos que acontecem aqui. Um deles, psicologicamente falando, é a história da terceirização, né? Nós ainda somos muito infantis. Nós terceirizamos a culpa é sempre do outro, nunca é nossa. Nós terceirizamos a responsabilidade. Quem é responsável pelas coisas da nossa vida? Os outros. Quem é responsável pelo meu emprego? O chefe. Na verdade, eu sou responsável pelo meu emprego, pela maneira como eu trabalho, pela maneira como eu ajo, né? Então, nós terceirizamos nossas responsabilidades, também terceirizamos nossos compromissos, os outros é que tem que fazer acontecer, né? Então, a gente vai, busca o fenômeno, fica extasiado, mas não passa disso, né? É aquela semente que Jesus lança na terra, tem um pouquinho só de terra, dá uma brotada, mas não tem terra suficiente para persistir, para continuar crescendo. Logo, é queimada pelo sol. Logo, é abafada e morta pelos espinhos, pelas sarças que crescem junto, né? Ou não tem sustento, porque, na verdade, ainda são muito infantis psicologicamente falando. E não adianta você falar para pessoas que ainda estão na infância psicológica, porque elas não têm capacidade para compreensão. Por isso que muitas vezes eu ouço palestrantes dizerem, hoje eu falei para as cadeiras. Está cheio de gente lá, mas hoje eu falei para as cadeiras. Eu lembro do Joselito que falou isso publicamente numa tarde, né? Ele está lá se esforçando para ajudar todo aquele povo que estava fazendo a cura, devia ter umas 500 pessoas sentadas lá, né? E ele, quando terminou, ele virou para mim e ele falou para mim, eu hoje falei para as cadeiras, né? Por isso que as pessoas vão retornar, porque se elas não ouvem, não mudam, se não mudam, o padrão permanece. E se o padrão permanece, continua o sofrimento. Mas a gente tem que ter paciência. A espiritualidade tem paciência, a espiritualidade tolera a todos nós. Nós temos, porque na realidade a hora de acordar é uma hora que é de cada um. Cada um é que vai acordar. Ninguém pode acordar ninguém, né? Por isso que o Mahatma Gandhi, ele dizia, você não transforma ninguém, você só consegue transformar a si mesmo. Seja você a transformação que você quer nos outros, né? Mas alguém tem que semear. Então, os padres, os pastores, os oradores, os palestrantes, os que leem evangelho, aquele evangelho feito na sala de passe, né? O evangelho que é realizado, por exemplo, no evangelho do lar, são as sementes que são lançadas. Um dia, o solo se torna fértil. E na hora que se torna fértil, a semente germina e cresce. Enquanto isso, só existe uma maneira de prosseguir. Dor, e dor, e dor, e dor, e dor, que é a forma educativa que rege a lei do progresso no nosso universo, né? Se a gente não progride por bem, progride através da dor, porque a dor faz com que a gente saia do comodismo. Tem uma hora, inclusive, que a gente sai dessa terceirização, porque a gente se cansa da terceirização. Eu vou mostrar agora Aliás, eu já mostrei. Eu vou pedir para a nossa manager fazer a escolha de mais um trecho, assim. Vera, é verdade. Assim como há falsos profetas, há pessoas céticas, que em nada ou ninguém acreditam. E eles fazem suas profecias. Porque, Vera, quando eles dizem para as pessoas que não existe nada no além, que nós, quando morrermos, né? Na verdade, nós vamos para o nada, eles estão fazendo uma profecia falsa, baseado nas suas crenças pessoais, né? Então, esses também são falsos profetas, Vera. Gostei da sua colocação, tá ok? Queria mandar um abraço para o Dorival, que está aí presente.
lá de Barra Velha. E agora é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Mundos regeneradores. Essa é a propalada chegada nesse mundo, nessa fase de transição, aos mundos regeneradores. E quem vai falar é Santo Agostinho. Santo Agostinho. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiações e provas? Está cheio de planetas em expiação e provas também. Mas há também entre elas mundos mais infelizes, assim como existem mundos melhores. Assim como existem mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Perceberam que ele chamou, Santo Agostinho chamou, essa nova etapa que nós estamos entrando, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração ele chamou de transição, né? Por quê? Porque é realmente uma fase como se fosse um descanso, uma recuperação, um refazimento para depois entrarmos no mundo de felicidade, né? Então, esses mundos transitórios que nós podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e de felicidade. O planeta Terra é um mundo de prova e expiação. No sistema solar, nós temos mundos inferiores e mundos que estão acima da gente, planetas que estão acima da gente, né? E que já estão na regeneração, né? Assim como alguns estão ainda na fase primitiva. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada? A alma nascente é a alma que foi criada naquele momento ou recentemente por Deus. Essa alma é ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, ai, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória que foram destinadas, né? Aqui está falando das pessoas que serão destinadas aos mundos primitivos, temporariamente, como nós já falamos no passado, em outras lives, que não terão permissão para entrar no mundo de regeneração e farão uma temporada, um retiro espiritual no mundo primitivo, como aconteceu com os capelinos, né? Também já comentamos sobre isso. Então, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar, ou seja, a alma que se arrepende do que faz, que procura melhorar, que se esforça para melhorar, vai poder estar nesses mundos de regeneração, vai estar na Terra e vai encontrar uma paz e um descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Nós teremos reencarnações, usaremos um corpo físico, nasceremos, né, no ventre de uma mulher, e depois também desencarnaremos e voltaremos ao mundo espiritual. A humanidade experimenta as vossas sensações e vossos desejos. A humanidade que se encontra nesses mundos de regeneração vai experimentar as mesmas sensações que nós temos e os mesmos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam, né? Aqui lembro de várias vezes,
que eu comentei, que o homem necessita, para a sua sobrevivência, dos instintos, assim como isso foi necessário e é necessário nos animais. E nós recebemos a carga dos instintos dos animais. Aquele primata que depois foi escolhido para que um espírito o habitasse, ou seja, que se tornou um ser humano, aquele primata, que muito parecido com o chimpanzé, né? Está lá na paleontologia, está lá em Emmanuel, né? Que depois recebeu o princípio espiritual, ele veio com a carga dos instintos. E esses instintos fizeram com que eles sobrevivessem. E que eles sobrevivessem em todos os aspectos. Sobrevivessem garantindo a sua própria vida, ou seja, eu vou lá correr atrás de alimentação, né? Eu vou lá me defender e vou entrar numa caverna para me defender dos trovões, dos animais, das bestas que haviam naquela época, né? Mas também fez com que a humanidade sobrevivesse através da multiplicação dos seres, que é o instinto sexual, que nada mais é do que um instinto de sobrevivência da humanidade. E é a forma pela qual nós reencarnamos. É um modelo criado por Deus, para que nós tivéssemos a possibilidade de reencarnar e termos essa experiência aqui. Nós não vamos perder esses instintos. Os espíritos de luz têm os instintos. Qual é a diferença entre o ser embrutecido e um espírito de luz com relação aos instintos? Os instintos fazem parte das ferramentas do espírito de luz para prosseguir a sua jornada. Ele se preserva, ele toma conta de si mesmo, procura sobreviver, né? Quando ele continua tendo um corpo, como é o caso que será nosso, se nós formos para o mundo de regeneração, mas nós não seremos escravos dos instintos. O ser embrutecido, ele é escravo dos instintos. O ser já purificado, ou em uma fase de purificação avançada, ele gerencia os instintos. Então, eu não sou mais dominado pelos instintos. Eu vou passar a gerenciar meus instintos. Preciso cuidar do meu corpo. Vou lá e me alimento. Preciso cuidar do meu corpo. Vou lá e durmo. Preciso multiplicar-me. Eu vou lá e tenho um instinto sexual que será utilizado de forma nobre para a multiplicação das espécies, para dar oportunidade reencarnatória a todos os nossos irmãos que necessitam dessa experiência. Então, não serão mais paixões desordenadas, né? Neles, nesse mundo de regeneração, não há mais orgulho que emudece o coração, né? O orgulho que, na realidade, petrifica o nosso coração. A inveja que o tortura, né? E nem o ódio que asfixia, né? Se existem sentimentos mais fortes que isso, eu não acredito. Eu acredito, inclusive, que o ódio é muito pior do que o próprio amor. Pior no sentido da nossa ligação a esse sentimento tão forte. É muito mais forte o sentimento do ódio do que do amor com relação à nossa escravização. O homem que ama, que necessita amar, né, o espírito iluminado, ele tem uma atração incrível por ele, pelo amor. Mas o homem que odeia, o homem que tem inveja, tem uma ligação mórbida com o objeto invejado ou com o objeto odiado, que é muito mais forte. Inclusive, a pessoa perde a capacidade do próprio raciocínio, até deixa de viver. Vê os obsessores que a gente trata, está na literatura espírita, mas quem faz tratamento de desobsessão sabe disso. O ódio é tão grande que a pessoa fica ligada ao objeto odiado, às vezes por 1 século, 2 séculos, e deixa de viver. O ser que ama não deixa de viver, mas o ser que odeia deixa de viver, né? Não tem mais nenhum tipo de atração na vida. Nada mais é importante para ele a não ser o ódio.
E a inveja chega nessas raias também, né? Muito infeliz quem inveja. A palavra amor, no mundo de regeneração, estará escrita em todas as frontes, porque todo mundo procurará fazer o bem. Todo mundo procurará praticar a caridade. Todo mundo procurará ser fraterno com seu irmão, né? Por isso que Jesus, durante 2000 anos, vem dizendo que o único caminho é o caminho da caridade. E Kardec, quando registrou o que os espíritos disseram, disse, fora da caridade não há salvação, né? Porque é a única forma de entrar no mundo de regeneração. É a única forma de prosseguir. A única forma de entrar na faculdade, uma universidade decente, né? Onde você não compra vaga, é estudando. Não tem jeito. Não tem outra forma, né? Uma perfeita equidade regula as relações sociais, ou seja, todos seremos iguais, mas não no sentido socialista, e sim no sentido que daremos valor a todos nós, a todas as pessoas, independente das funções ou limitações ou capacidades que tenham. Todos serão vistos de forma igual perante o Pai. É meu irmão, independente dele ser um cientista 10 vezes mais inteligente do que eu. Ele não será um ser à parte. Ele é meu irmão. Da mesma forma que as pessoas que terão ainda atividades humildes, que terão dificuldades, porque ainda necessitam desenvolver a parte intelectual, serão vistas de forma igual. Nós somos todos iguais perante a Deus. E essas diferenças que eu acabei de citar, e eu fiz questão de colocar extremos propositalmente, não são absolutamente nada em termos de distância, de distanciamento entre um grupo e outro, quando a gente se compara a um espírito de luz. Primeiro que a gente nem sabe o que é um espírito de luz, certo? A gente não tem a mínima ideia do que é um Jesus. Não temos a mínima ideia de espíritos que se encontram com Maria nesse momento, né? Então, a gente pode fazer uma ideia do que seja, mas uma coisa é certa. Se eles estão no degrau 200, nós estamos ainda no capacho, tentando subir no primeiro degrau da escada. Essa é a realidade, né? Eu gostei muito de uma comparação do Dr. Xavier, quando ele disse que a única forma de subir essa escada é você estender a mão para quem está no degrau de baixo. E ele usou o seguinte exemplo. Quem está no segundo degrau da escada de Jacó, vira para ajudar quem está no primeiro degrau a subir. Assim como quem está no terceiro ajuda o segundo a subir. Ele não usou o degrau 50, ou 80º, né? Ele simplesmente usou primeiro, segundo e terceiro degrau. E ele colocou todos nós, inclusive ele, né, nessa posição, para você ver quanto nós ainda temos que progredir. Então, essas diferenças que a gente fala são muito subjetivas, né? Estão muito mais ligadas aos nossos orgulhos do que a qualquer outra coisa. Porém, nesses mundos de regeneração, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. Começa a surgir o sol, né? Nascendo o sol, que nos anuncia que a felicidade está chegando. O homem é ainda carnal, e por isso, mesmo sujeito a vicissitudes, que somente espíritos totalmente desmaterializados não terão. Por exemplo, doenças. As necessidades físicas existirão. Somente esses espíritos que não têm mais a carne, desmaterializados, né, é que não sofrem as vicissitudes do envelhecimento do corpo humano. No mundo de regeneração, nós continuaremos a envelhecer e continuaremos a ter os achaques, né, as dificuldades que a velhice nos traz, assim como doenças, né? Talvez muito menos do que agora, mas continuaremos a ter as mesmas dificuldades. Acontecerão acidentes genéticos? Ainda acontecerão acidentes genéticos, né? E assim por diante, né?
Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem mais de pungentes angústias e expiação. Temos provas a sofrer. Vou ter que passar por provas para ver se a gente passa de ano. As provas é para ver se a gente aprendeu, para ter certeza que o aprendizado está consolidado. Esse é o sentido da prova, né? Mas essas provas comparadas à Terra, esses mundos já são muito mais felizes do que hoje, né? Representam como que a calma após a tempestade, a convalescência após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor. A pele também não fica mais seca desse jeito. Quando a morte ceifar novamente seus corpos para lhe dar uma nova vida, eles perceberão que as alegrias prometidas pelo Senhor serão realmente verdades, né? E, na verdade, eles já terão essa consciência. Nós ainda... A Vera colocou essa questão... não, foi a Gilda, né? Por que não se ouve o que se fala? Por que não se estuda? Por que não se busca essa instrução? Porque, na realidade, nós também não estamos conscientes de que o único futuro promissor será esse, através do processo de desenvolvimento intelectual e moral. Por isso que nós não procuramos a instrução. O cara que quer buscar e se formar numa faculdade, o que ele faz? Numa faculdade ou num curso técnico? Ele busca o estudo. Eu vou estudar matemática. Eu vou estudar mecânica dos fluidos. Eu vou estudar biologia ou anatomia, porque eu preciso para me formar. Então, quando a gente não se instrui e não busca o estudo, nós estamos fazendo o papel de alguém que não está buscando se formar em coisa nenhuma, então não vai ser nada. É a mesma coisa, eu vou deixar para a próxima reencarnação minha melhora moral. Na realidade, está parando no tempo e no espaço. E a próxima reencarnação vai ser mais difícil, né? Se eu realmente quero me formar, se eu realmente quero entrar no mundo de regeneração, eu tenho que buscar os conhecimentos necessários para entrar nesse mundo de regeneração, né? Evitar os falsos profetas, os que prometem felicidade sem esforço. Olha quanta gente promete felicidade sem esforço. Resolvemos todos os teus problemas. Inclusive, em alguns centros acontece isso, né? Porque a gente não se imbuiu da necessidade do diploma. Sem o diploma, eu não vou para o mundo de regeneração. Esquece. Esquece. Não tem jeito, né? Então, a gente não busca instrução por esse motivo. Eu não quero realmente deixar de ser o que eu sou. Eu quero continuar doente. Ou então, eu ainda não entendi que eu sou doente porque eu não estudo e não melhoro e não busco ser melhor, né? Por isso que o aprendizado é complicado e é um caminho de uma pessoa só, é um caminho que só é trilhado pela própria pessoa. A gente não transforma ninguém, né? E isso é uma realidade. Mas nesses mundos de regeneração, o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Olha, não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente no mundo de expiação. Da mesma forma que alguém no caminho, hoje, que não está preparado para entrar no mundo de regeneração, vai cair de um mundo de prova e expiação para um mundo primitivo. Isso pode acontecer no mundo de regeneração também. Mas vê como a coisa é séria. Nós levamos muito na flauta essa história. Nós damos muito valor à vida material, mas levamos muito na flauta a parte espiritual. Não nos conscientizamos da importância
desse lado espiritual, né? Que cair é muito simples. Voltar às expiações é muito simples, né? E aqui mesmo, não precisa estar lá para cair aqui, né? Contemplai, pois, durante a noite, na hora de repouso e da prece, essa abóboda azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que um mundo regenerador vos abra o seu seio, ou seja, que a gente possa estar entrando no mundo de regeneração após a expiação na Terra. Após a expiação na Terra. Por isso que Jesus, sabendo das características humanas, dessa infância, não é infantilidade, dessa infância espiritual de quem não quer melhorar, de quem não quer estudar, de quem não quer evoluir moralmente, ele diz, né? Ouça quem tem ouvidos para ouvir, de ouvir, né? Porque ele sabia que nem todos tinham ouvidos para ouvir. Para escutar as palavras, sim, mas para ouvir, compreendê-las, internalizá-las e usufruir dos benesses, das coisas boas que elas estão, são muito poucos. Nós ainda estamos num mundo de surdos. Os otorinos agradecem. Agora eu vou pedir que alguém faça a prece da Ave Maria. Eu coloquei aqui. Desde já eu vou avisar. Essa é uma Ave Maria geral, no sentido cristão, né? Nós sabemos que Jesus não é Deus, mas foi um cristão, provavelmente um católico que fez, e é muito bonita, e vamos entender com ouvidos de ouvir, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, um beijo no coração de vocês todos e até terça, se Deus quiser.